Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhoras presentes. Bom, eu não sou economista, nem especialista no debate sobre orçamento, mas algumas observações eu acho que eu consigo fazer aqui. A primeira delas é a seguinte: veja só, a origem do parlamento é o debate de orçamento. Foi para isso que surgiu o parlamento no século XI na Inglaterra, para controlar a maneira como o rei fazia o orçamento do país. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação muito interessante. A gente tem orçamentos que já são uma peça de ficção, porque são orçamentos autorizativos. Orçamento que o governo pode usar ou não. A gente tem o direito ao contingencionamento de verbas do orçamento, a remanejar verbas, independente daquelas forem aprovadas. E nós temos um negócio que eu acho terrível, que são as emendas parlamentares. Como assim, emenda individual de parlamentar? Obviamente, um instrumento para fazer fisiologismo político, para fazer a obra da paróquia. Aí, quando a gente vê a discussão no Congresso Nacional, a gente não vê ninguém defendendo que o orçamento seja impositivo e que as emendas parlamentares acabem. A gente vê, a proposta é aprofundar a relação fisiológica do parlamento com a sociedade através da imposição das emendas individuais. Olha só, não é do orçamento coletivo, discutido para o país, das emendas individuais. Então, acho que esse debate do orçamento, sobre como o parlamento se relaciona com o orçamento, é um debate muito importante para a gente fazer e está na origem de boa parte dos problemas que a gente tem da relação do parlamento com a sociedade. Aí, há pouco tempo atrás, a gente deu um cheque em branco para o prefeito se endividar em 500 milhões de reais, R$500 bilhão. Agora, semanas depois, chega um outro projeto para a gente dar outro cheque em branco, dessa vez de 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Aí eu começo a fazer algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: por que 3 bilhões? Por que não 2 bilhões e meio? Por que não 3 bilhões e meio? Por que não 4 bilhões? 5 bilhões? Ninguém sabe responder essa pergunta. Eu desafio alguém aqui a vir responder por que são 3 bilhões. Porque não tem projeto, não tem detalhamento, não se diz como é que vai se gastar o dinheiro. Então como é que se sabe qual é o valor que é necessário pedir emprestado? Ou ninguém sabe, ou quem sabe não quer contar, não quer dizer. Aí eu começo a ter algumas suspeitas. A mais importante delas é a seguinte: quando prefeitura, governo do estado, governo federal vendiam a falácia da Copa do Mundo e das Olimpíadas para o povo brasileiro, um dos argumentos mais importantes é que a Copa do Mundo e as Olimpíadas atrairiam investimentos privados para a execução dos jogos. Vamos atrair investimentos para o nosso país. Bom, a realidade até agora é que mais de 98% dos gastos com a Copa do Mundo e as Olimpíadas são de verbas públicas, investimentos públicos. Enganaram o povo brasileiro, mentiram para o povo brasileiro. Lula, Sérgio Cabral, Eduardo Paes mentiram para o povo brasileiro, dizendo que a Copa do Mundo e as Olimpíadas iam trazer investimentos privados. A Copa do Mundo e as Olimpíadas estão trazendo dívidas para essa cidade. São 3 bilhões de reais que ninguém quer explicar. Por que precisa de 3 bilhões de reais? Porque não quer admitir que precisa do dinheiro, porque precisa mais dinheiro público para investir nas obras do legado urbanístico da Copa do Mundo e das Olimpíadas, porque não atraíram nenhum centavo
de investimento privado. Essa que é a verdade. Estão endividando a nossa cidade. O Eliomar falou, a dívida ativa hoje é de cerca de 11 bilhões, quase 12 bilhões. Já autorizamos 500 bilhões, vamos autorizar mais 3 bilhões, a gente está praticamente aumentando em 1/3 a dívida do município, sem explicações, sem o detalhamento técnico necessário para a gente saber se esse endividamento é necessário ou não é necessário. Na Grécia, as Olimpíadas da Grécia não foram sozinhas a responsável pela crise econômica grega, mas 5% da dívida pública grega foi fruto das Olimpíadas. 5% da dívida pública de um país ser fruto de um evento esportivo é uma brincadeira com a população daquele país. E agora os elefantes brancos estão todos abandonados. Então nós precisamos encarar a realidade. Eu quero que a prefeitura, eu desafio a prefeitura do Rio de Janeiro a me convencer que ela precisa de 3 bilhões e não de 2 bilhões e meio e nem de 3 bilhões e meio. E ela só vai me convencer se ela for transparente, se ela trouxer os números, se ela disser claramente como que elas vão fazer esses gastos. Olha, eu queria só encerrar falando um pouquinho sobre a perimetral, porque, só para refrescar as memórias, quando o prefeito apresentou o projeto de demolição da perimetral, ele dizia que a perimetral seria substituída por um mergulhão de não sei quantos quilômetros e pelo binário do Porto. Era um mergulhão e o binário do Porto. O binário do Porto não está pronto. Um dos túneis está pronto, os outros ficaram para o ano que vem. O mergulhão nem começou a ser escavado. Nem começou a ser escavado. E o prefeito já quer fechar a perimetral. Então, se antes já era um absurdo, porque era gastar bilhões de reais para trocar 6 por meia dúzia, na verdade, por favor, senhor vereador César Maia. Hoje, a perimetral foi fechada por 3 horas e o binário deu um enorme engarrafamento. Abra os sites e veja a fotografia. Obrigado, vereador César Maia. Exatamente, não existe nenhuma condição. É uma irresponsabilidade para os moradores dessa cidade o prefeito querer fechar a perimetral antes de concluir o mergulhão e o binário. Eu quero esclarecer, eu sou contra substituir a perimetral pelo mergulhão e pelo binário. Por mim, para agora. Mantenha a perimetral, não faz o mergulhão. Eu sou contra gastar bilhões de reais do dinheiro público para trocar 6 por meia dúzia para beneficiar a especulação imobiliária. O mergulhão, o elevado perimetral, ele vai ser derrubado porque é feio, porque desvaloriza os imóveis da área. É por causa disso, é para dar dinheiro para a especulação imobiliária. Então eu sou contra agora querer demolir a perimetral antes de começar a construir o mergulhão. O prefeito Eduardo Paes, ele quer deixar a marca dele na cidade. Ele vai deixar a marca de Nero. Ele vai ser conhecido como Nero do Rio de Janeiro. O homem que inviabilizou a cidade do Rio de Janeiro. É assim que ele vai ser conhecido. E agora ele já está fazendo discurso ecológico, bonitinho, dizendo o que eu concordo. A gente tem que desestimular o uso de automóvel. As pessoas não têm que vir de automóvel para o centro da cidade. Eu concordo com isso, mas aí tem que ter investimento em transporte público de qualidade. Como é que as pessoas hoje vão trocar os seus automóveis por ônibus que não existem? Aí ele reduz, aí ao mesmo tempo que ele diz que as pessoas não têm que vir de carro para o centro da cidade, ele reduz em 20% o número de ônibus rodando no centro da cidade. O prefeito está perdido, está desorientado, acho que ele só consegue enxergar os cifrões
que ele e os aliados dele vão ganhar com a especulação imobiliária no Porto e não está percebendo que ele está prestes a se tornar o Nero do Rio de Janeiro. O prefeito que inviabilizou o funcionamento da nossa cidade. Eu espero que a base do governo consiga fazer com que o prefeito pare, reflita um pouquinho e avalie se vale a pena ele passar para a história como o prefeito que inviabilizou o Rio de Janeiro. Muito obrigado.